Tofiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP. Nós vamos dar início agora à reunião pública, que hoje faz o estudo do Livro dos Médiuns, agora de manhã. E quem vai fazer o estudo para hoje é o nosso querido Givaldo, que vai falar sobre o capítulo 4 do Livro dos Médiuns, que tem como título Sistemas, as perguntas 36 a 51. E no momento do passe, a sustentação é o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, os itens de 1 a 4, o maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Então eu vou iniciar passando sempre alguns avisos que nós temos. E o primeiro é sobre o nosso encontro agora em outubro, que nós vamos estudar Kardec. Então, no dia 20 de outubro, é um domingo, de 9 ao meio-dia, nós convidamos a todos que venham passar a manhã de domingo conosco, estudando, falando sobre Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. O segundo aviso é sobre a sacolinha das crianças assistidas da nossa casa, que nós apadrinhamos. Então, nós já estamos fazendo a entrega dessas sacolinhas a todos que queiram participar, apadrinhando uma criança. São as crianças que frequentam a nossa evangelização durante o ano inteiro. Então, a gente pede sempre que esses itens que essas crianças vão receber para o Natal, que esses itens sejam novos, né? Isso é muito importante, que esses itens sejam novos. E às vezes a gente não pode apadrinhar uma criança, mas a gente conhece alguém que pode. Então, a gente não, eu de repente não tenho condição financeira para apadrinhar uma criança, mas eu tenho conhecimento de alguma pessoa que pode. Então eu pergunto a essa pessoa se ela não quer ajudar apadrinhando uma criança, e aí a gente deixa o nomezinho ali, pega o nome, e os itens são sempre itens de higiene pessoal, é uma escovinha de dente, sabonete, shampoo, uma roupinha nova para o menino, um short, uma blusinha. A gente pede sempre um chinelo, porque eles usam muito chinelo. Aliás, eu acho que todo mundo hoje usa muito um chinelinho de dedo, né? Mas para eles é o companheiro. Na maioria das vezes é o que eles usam para ir para a escola, às vezes para sair, para andar mesmo no dia a dia. Então a gente pede um chinelo, pede uma roupinha nova. Para as crianças menores a gente pede um brinquedo, e para os maiores a gente pede uma mochila, que também é outro item muito útil para eles, né? Para a escola, para carregar aí as coisas que eles precisam. Então tá aí os meus 2 pedidos de hoje, que eu considero assim são os mais importantes. E a nossa obra social, ela acontece aqui sempre aos sábados, pela manhã. A gente recebe as crianças aqui na casa, eles tomam café, depois eles vão para a sala, tem a aula de evangelização. As mães, os responsáveis por essas crianças também têm aula, elas também são evangelizadas, almoçam. E nós pedimos ajuda sempre para a cesta básica, porque essas famílias, a gente tem mais de 200 famílias, e essas famílias recebem cesta básica aqui todo mês. E a gente sempre pede, e toda ajuda é sempre bem-vinda. Mas eu só tenho 1 quilo de açúcar. Toda ajuda é bem-vinda. Cada 1 quilinho de açúcar que um de nós traz, no final do mês, é o que ajuda a compor, né, essa cesta básica. Eu vou pedir, por favor, que, se possível, desliguem os celulares ou pôr no modo silencioso. Se houver a necessidade de atender o celular, gente, sem problema nenhum,
pode ir ali fora atender o telefone. A gente pede que ponha no silencioso, para que ele não toque no momento do passe, para que ele não toque no momento do estudo, porque o celular tocou, a nossa atenção vai para o toque do celular. Não tem jeito. São 50 minutos entre o estudo, o passe. Então, gente, 50 minutos. A gente chegou até aqui, vamos aproveitar. Vamos aproveitar esse tempo que cada um tirou para si. Aproveitar a espiritualidade que está aqui, que preparou todo esse ambiente com essa vibração de paz, de harmonia para receber a cada um de nós. Então, já que chegamos aqui, vamos aproveitar, tá bom? Eu vou fazer a leitura agora de um trecho do capítulo 11, os itens 1 a 4. Eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas eu vou ler um trecho, o maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E o item 1 diz assim: tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. E o item 2: fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Lucas capítulo 6, versículo 31. E agora nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, a espiritualidade amiga que se encontra aqui presente, que preparou esse ambiente, que recebe a cada um de nós com todo o seu carinho, com toda a sua vibração de amor. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, que possam intuir ao nosso irmão Givaldo, para que ele possa trazer, através das suas palavras e do seu estudo, o nosso entendimento a respeito do livro dos médiuns. Que seja assim, Senhor, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos dar início ao estudo do livro dos médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho da pergunta 36, para não tomar o tempo do Givaldo, porque são várias questões. E o título é Sistemas, e o item 36 diz o seguinte: quando os estranhos fenômenos do Espiritismo começaram a se produzir, ou melhor dizendo, quando se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à sua própria realidade, e mais ainda, quanto à sua causa. Quando eles foram averiguados, através dos testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que cada qual pôde fazer, aconteceu que cada um os interpretou à sua maneira, conforme suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, vários sistemas que uma observação mais atenta devia reduzir ao seu justo valor. Eu vou passar a palavra para o Givaldo. Vai até 10 para as 11. Bom estudo. 10 para as 11, isso.
Bom dia a todos. Só tem um aqui que é todos, né? O resto é todas. Bom dia a todas e a todos. Mas tem muita gente desencarnada aqui, tá, gente? A gente às vezes vê assim uma sala tão grande com poucas pessoas, mas a gente sabe que os espíritos desencarnados, eles aproveitam essas oportunidades que a doutrina espírita oferece para justamente aprenderem um pouco, né? E nós que estamos encarnados, às vezes a gente não aproveita essas oportunidades, né? Então a casa disponibiliza para nós esse estudo sobre esta obra fantástica que é o Livro dos Médiuns. Esse Livro dos Médiuns, ele é o aspecto científico da doutrina espírita. Todos nós sabemos que a doutrina espírita, ela tem 3 aspectos, tá? A doutrina espírita é uma ciência, tá? É uma ciência de observação. Ela é uma filosofia, tá? E é também uma religião. Por esses 3 aspectos, a doutrina espírita nos proporciona meios de conhecimentos muito importantes, que nenhuma doutrina religiosa oferece. Por mais que nós não queiramos falar das demais religiões, a gente volta sempre para esse aspecto, porque enquanto as demais religiões focam só num determinado ponto, né, que é o aspecto religioso, ou seja, da ligação com Deus, como diz a própria palavra religião, significa isso, é religare. Vem do latim religare, que significa se ligar a Deus, voltar a ligar-se a Deus, né? Mas para que a gente se ligue a Deus, a gente precisa ter conhecimento. E o conhecimento nos é proporcionado pelo aspecto filosófico da doutrina espírita, né? Então nós temos a doutrina espírita no seu aspecto científico, que é trazido pelo Livro dos Médiuns, que a gente vai estudar hoje. Temos o aspecto filosófico, que é trazido pelo Livro dos Espíritos, né, pelos questionamentos que o Livro dos Espíritos faz aos espíritos superiores. Foram 1019 questões, abrangendo todos os assuntos que a gente precisa ter conhecimento na vida. Isso está no Livro dos Espíritos. Mas esta relação entre nós que estamos encarnados e aqueles que estão desencarnados, ou seja, não estão mortos, estão desencarnados. Eles apenas perderam o corpo, mas continuam existindo. Todos nós temos esse aspecto. Somos um corpo que neste presente momento abriga o espírito. Com o fenômeno da morte, a gente perde o corpo, mas continuamos existindo do mesmo jeito que a gente está aqui agora. Não tem diferença nenhuma, né? Então, temos depois o aspecto religioso da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vocês podem perguntar para mim, se pudesse, né? No estudo é que a gente troca essas figurinhas, né? Mas neste momento aqui a gente não troca essa figurinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me perguntar depois. Se eu souber, respondo. Se eu não souber, vou pesquisar e respondo depois, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus, que todas as religiões cristãs adotam. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Entretanto, a doutrina espírita não se ateve ao evangelho desses evangelistas de maneira completa. Se ateve naquele aspecto que é mais interessante, que é mais proveitoso para nós, que é os ensinamentos morais de Jesus. Esse é que é o mais importante, né? E se a gente seguir
os ensinamentos morais de Jesus, inegavelmente a gente vai obter um grande sucesso. Que sucesso é esse? Seria ganhar dinheiro? Seria ser rico? Seria ser poderoso? Seria ser bonito ou feio? Sei lá. Os ensinamentos morais de Jesus nos ensinam um caminho que vai dar, no seu final, a nossa felicidade, que é o que interessa para nós. Quem não quer ser feliz, né? Todos nós queremos ser felizes. Falando um pouquinho aí sobre o estudo de hoje, do livro dos Médios. Como eu falei no início, o livro dos Médios é o aspecto científico da doutrina espírita, tá? Eu vou fazer um preâmbulozinho antes, né, para que vocês se situem. No ano de 1848, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos da América, começaram a ocorrer uma série de fenômenos estranhos e que chamaram muito a atenção das pessoas. Uma determinada casa, né, onde vivia uma família, começou a aparecer durante a noite e também até durante o dia, coisas assim muito estranhas, né? Como pancadas, né? Objetos que caíam e quando vocês iam ver, não tinha nenhum objeto nenhum, mas que as pessoas observavam que caíam. Depois, algumas batidas que ocorriam, outras horas eram assim móveis que se movimentavam, né? Copos que caíam sem que ninguém tocasse, se quebrava no chão. E esses fenômenos chamaram muita atenção. Isso chama atenção até os dias de hoje, né? E naquela família, morava ali há pouco tempo, era uma casa alugada, né? Chamava-se a família Fox. Essa família Fox, então, era uma família protestante, né? Então eles achavam que aquilo ali era coisa do demônio, que aquilo ali era coisa do diabo, e ficavam muito assustados. Aliás, quem é que não fica, né? Todos nós ficamos. Ficava muito assustado. Mas acontece que tinha umas meninas lá, né? E as garotas eram crianças, você sabe como é criança. Criança não é fácil, né? Então as crianças ficaram, em vez de se assustarem, tinham uma dessas meninas, eram 3 meninas, né? Eram as irmãs Fox, e resolveram questionar aquilo ali, perguntando assim: quem é você? Eu não tenho medo de você, entendeu? E os espíritos, então, começaram a se comunicar com ela, né? Isso chamou a atenção, né, daquela cidade toda e foi objeto de muitas controvérsias. Veio o padre, enfim, né? Esses fenômenos chamou muita atenção. Com o passar dos tempos, né, vencido aquele primeiro momento, conseguiu-se saber que aquele cidadão que estava por trás daqueles fenômenos era um antigo mascate, uma pessoa que saía de casa em casa vendendo as coisas. Antigamente tinha isso, né? As pessoas aqui mais velhas devem se lembrar que existiam pessoas que saíam vendendo, né, de porta em porta as coisas. Ele era um mascate e que tinha se hospedado naquela casa, e aquela casa, então, o dono daquela casa o assassinou numa noite para roubá-lo, né? Então essa questão de roubo, matar para roubar, é uma coisa bastante antiga. E escondeu o corpo numa parede, né? Mas isso tinha acontecido, olha, há muito tempo atrás. Então esse espírito fala para a garota, né, essa história, que ele era um mascate que fora assassinado e que ele estava ali, enterrado naquela casa. E isso começou a gerar uma controvérsia muito grande. O fato é que depois de muitas buscas, foi encontrado realmente um esqueleto humano
emparedado dentro de uma parede. Alguém escondeu aquele corpo e construiu uma parede ao redor, né, para esconder. O que veio a comprovar aquela realidade, né? Muito bem. Isso nós estamos em 1848. Em 1850, lá na Europa, na França, era comum aqueles salões sociais. A França, naquela época, 1850, em pleno século XIX, era chamado o berço da civilização moderna. Um dos grandes estudiosos viviam ali, os homens de ciência, os grandes pesquisadores, os grandes intelectuais, né? Viviam ali na França nessa época. E estava assim no momento em que virava uma moda a questão das mesas girantes ou falantes, né? A gente fica assim, mesas girantes? O que é isso, gente? Né? A gente fica, mesas girantes ou falantes, mas o fato é que pessoas se reuniam em suas residências, né? Ou nos salões mais granfinos possíveis, ao redor de uma mesa, e começavam a perguntar à mesa coisas, né? E a mesa respondia. Foi utilizado assim um código, né? Em que a mesa, você fazia uma determinada pergunta à mesa, se ela respondesse com uma batida seria sim, se respondesse com 2 batidas seria não, né? Se fosse 3 batidas seria nem sim nem não. Era um meio de comunicação muito assim difícil, né? Mas o fato é que a mesa respondia. Havia por trás disso alguma coisa que estava chamando a atenção daquela sociedade naquela época. Só que as pessoas perguntavam coisas assim insignificantes, né? Se eu vou me casar, se eu não vou me casar, se eu vou ser rico ou se eu vou ser pobre, se eu vou ter poder, enfim, perguntas assim do nível material. Mas o fato é que existia alguma coisa por trás daquilo ali que era inteligente, né? Kardec foi chamado, né? Essa história, assim, a gente vai se aprofundar mais quando vocês fizerem um curso aqui que a casa oferece, né? É o que é o Espiritismo. Eu só estou dando assim um preâmbulo para vocês para chegar no meu assunto aqui, né? Então, Kardec foi convidado por um amigo, já pela 2ª ou 3ª vez, e ele não acreditava nessa bobagem, né? Kardec era um homem muito cético, não acreditava em qualquer coisa. Ele era um cientista, era um pesquisador, um homem de muito conhecimento, então ele não acreditou nessas histórias. Mas, devido às pessoas que o convidavam, que eram pessoas do mesmo nível que Kardec, no aspecto social, intelectual, moral, que merecia respeito. É como você convida um determinado amigo para uma reunião, que aquilo não lhe interessa, mas tendo em vista a pessoa que está lhe convidando, que é uma pessoa que você considera, que você tem respeito, por mais que você não queira, um dia você vai e aceita aquele convite. Foi o que aconteceu com Kardec. Então, ele foi assistir uma dessas reuniões. E quando começou a fazer as perguntas, ele só observando, e obtinha a resposta inteligente, ele então chegou a compreender que por trás daquilo ali existia alguma coisa que ele não estava entendendo o que era, mas ele sabia apenas que não era a mesa que estava respondendo. Porque como é que pode? A mesa é um objeto material. Então ele até questiona assim, eu só vou acreditar que seja a mesa que está respondendo na hora, ele falou para o amigo dele, né? Na hora que você me provar que essa mesa tem cérebro para pensar e boca para falar e nervos, né? Realmente a mesa é um objeto material que não tem nada disso. Quem tem cérebro são os seres inteligentes, né? Quem tem nervos são os seres humanos. Enfim,
Ele então chega à conclusão que não era a mesa, era alguma coisa que estava ali respondendo e que a gente não estava percebendo, não estava vendo. Foi abandonado toda e qualquer hipótese de fraude, então ele chegou à conclusão que aquilo ali eram espíritos. Ele denominou de espírito. São seres inteligentes que não possuem um corpo físico, mas que existem, né? Como eu falei no início da nossa conversa. E aí começam, né, todas essas problemáticas, né? Esses fenômenos são fenômenos extraordinários, não são fenômenos comuns, né? São os chamados fenômenos espíritas ou fenômenos espirituais. E existem dos mais diversos tipos. Os mais comuns são esses que a gente está falando aqui. Um objeto que cai, um móvel que puxa, alguém que fala, um assovio, enfim, qualquer coisa dessa natureza, são chamados de fenômenos de efeitos físicos. São os fenômenos que chamam mais a atenção, mas são os fenômenos justamente realizados por espíritos de pouco conhecimento, ou seja, espírito muito material, como todos nós, né? Mas existem os outros fenômenos, chamados fenômenos de efeitos intelectuais. E esses fenômenos de efeitos intelectuais é que são os mais importantes. Portanto, se alguém chamar vocês para assistir uma casa mal assombrada que está acontecendo ali, pegando fogo, pedras, coisas dessa natureza, não precisam ir lá. Não tem nada a acrescentar a vocês, apenas a curiosidade. Mas se alguém te chamar para uma reunião onde ocorrem fenômenos de efeitos intelectuais, onde espíritos vão dar instruções, e aquelas instruções, ao lerem, elas são coerentes, esse lugar a gente deve ir e frequentar. Que é o caso que acontece nas nossas casas espíritas, e essa é uma delas. Quantas vezes a gente já viu aqui a mensagem do plano espiritual trazendo uma série de informações para a gente, e que a gente escuta, entra por aqui, sai por aqui, a gente não dá atenção, né? Quando a gente às vezes recebe uma paginazinha dessa, a gente lê, dobra, bota no bolso. Depois se a gente perguntar o que foi que o Espírito disse através daquela mensagem, não me lembro. E às vezes ali tem instruções importantíssimas para o nosso dia a dia. São aconselhamentos, orientações que eles fazem para a gente. Então, tenhamos muita atenção, né? Outro dia, eu abri um livro, um livro antigo, né? Um livro que teve seu tempo aqui de moda, né? E para o resto da vida. É um livrinho muito interessante. E eu já tinha lido esse livro, mas vi um sebo desses e comprei para reler. Eu compro, às vezes, um livrozinho desse, releio, e depois passo em frente, dou para outra pessoa. Às vezes R$5. É tudo muito barato, R$2. Eu li esse e para o resto da vida. Aí tinha de cara uma mensagem do Espírito Emmanuel. Aí eu li aquela mensagem, né? E comecei a reler aquela mensagem. E ler pela terceira vez. E comecei a fazer anotações daquela mensagem, procurando extrair dali todo aquele ensinamento que o Espírito estava passando, né? E eu aprendi muita coisa. Aí, um familiar meu ligou para mim, se queixando dos problemas da vida, dos problemas com os filhos, né? Que não é nenhuma novidade para a gente, né? Aí eu digo, fulano, eu vou lhe passar aqui um texto
para você, que vai lhe trazer muitas orientações como você deve proceder. E peguei aquele texto e mandei para ele. E ele gostou muito, né? E ele gostou muito. Mas eu perguntei a ele, você leu? Li. Mas leu pela segunda vez? Não. Leu pela terceira vez? Não. Então, é preciso que nessas instruções a gente vá a fundo naquilo que a espiritualidade está querendo passar. Só aí você tira o ensinamento. Ler e guardar não vão aprender absolutamente nada, né? É preciso que a gente reflita. A doutrina espírita é uma doutrina de reflexão. É necessário que a gente reflita, que a gente pense, que a gente não tenha vergonha de perguntar àquela pessoa que a gente sabe que sabe um pouquinho mais da gente. Não sabemos muito, sabemos um pouquinho mais, porque a gente já está aqui nessa tarefa há muitos anos, né? Então a gente já tem algum conhecimentozinho. Procura, se não entendeu, perguntar ao Newton, a Mônica, ou qualquer outra pessoa da casa, que ela vai dizer aquilo que ela está entendendo da mensagem que o Espírito está passando. Então é muito importante que a gente saiba disso, né? Então a questão da doutrina espírita e os fenômenos espíritas não são novidade para ninguém. Sempre existiram. Desde que o mundo é mundo, esses fenômenos existem. Não há uma só pessoa que em conversa não trate desses assuntos. Aquela casa ali, acontece isso, acontece aquilo. Seu fulano estava doente, foi na casa de não sei quem e tomou um passe, e a pessoa passou um banho, e a pessoa se curou. E vai, são histórias e mais histórias. Isso são fenômenos espirituais, tá, gente? Então, todas as religiões do mundo, todas, desde as mais antigas, muito mais antigas do que a religião cristã, que tem 2000 anos. Existem religiões lá na Índia, no Egito, na antiga Suméria, na antiga Grécia, religiões de 10.000 anos. Todas elas falam desses fenômenos. Ora, se esses fenômenos existem desde que o mundo é mundo, então eles são verdadeiros. Vocês concordam comigo? Não precisam responder, mas podem pensar. Uma coisa que existe há tantos anos, é muito importante que a gente entenda como sendo verdadeiro. Não pode ser mentira, porque até diz o ditado, né, que mentira tem perna curta. E eu até digo o contrário. Mentira não tem perna curta. Mentira não tem perna, sequer perna. Você pega na mentira com a maior rapidez possível. Já esses fenômenos existem há milênios, desde as sociedades primitivas, os homens da caverna, que viviam caçando para sobreviver, eles já tinham seus rituais, que denotavam a presença de um mundo espiritual, um mundo que vai além do físico, da matéria, né? Então, os livros sagrados de todas as religiões mencionam esses fenômenos, chamados fenômenos espíritas, ou fenômenos espirituais, né? Então, esses fenômenos existiram desde sempre, né? Quando, em 1857, após aqueles fenômenos das mesas girantes, e Kardec se convenceu que por trás daquilo tudo existia um ser inteligente, existia por trás daquilo tudo um ser inteligente, ele então
se dedica a pesquisar o assunto. Coisa importante, né? Às vezes alguém diz uma coisa para a gente, né? A gente diz que concorda ou não concorda, né? Que acredita ou não acredita, mas não vai a fundo se aquilo é verdadeiro ou não. É muito fácil para a gente dizer, eu não acredito, né? Quantos de nós, conversando com algum amigo, falando de algum fenômeno espírita, de origem intelectual ou de origem física, a gente fala e a pessoa diz, não acredito. A gente aí pergunta assim, mas por que você não acredita? Porque não acredito. Mas você já leu sobre algum assunto? Já leu sobre esse assunto? Já pesquisou sobre esse assunto? Já conversou com alguém que tem conhecimento desse assunto e que merece respeito? Não, mas não acredito. Então, com um tipo de pessoa dessa, a gente não tem diálogo, né? Porque ele já está fundamentado naquilo ali. Então, meus irmãos, que coisa importante isso que eu estou falando para vocês, dentro do estudo que a gente vai fazer. No tempo de Kardec, acontecia essas coisas. Pessoas que eram negadores contumazes. Por mais que ficasse ali à vista dele aqueles fenômenos, eles não acreditavam, né? Eles não acreditavam. Kardec, então, ele diz para nós, né, nas suas obras, que vocês, se não conhecerem, vão conhecer, diz para nós, com esses não devemos nos preocupar. O camarada não aceita, está no papel dele, é direito dele. Não acredito, acabou. Mas, se tem outros que acreditam, mas tem uma certa dúvida, eu preciso de um esclarecimentozinho aqui, preciso de um esclarecimentozinho ali, esses a gente deve dar atenção, né? É o amigo que diz, olha, eu não acredito. Bom, você não acredita, não temos nada mais a tratar com você sobre isso. Mas se ele diz, olha, Givaldo, meu nome, olha, Givaldo, eu até acredito que exista alguma coisa, mas eu não compreendo como isso pode acontecer. Eu não sei quando uma pessoa morre e ela vai renascer de novo. Como é que é isso? Ou então, uma pessoa que já morreu e de repente ela aparece para alguém. Como é que isso acontece? Então eu vou perder tempo com esse. Porque o que esse está precisando é de esclarecimento. Esse está precisando de esclarecimento. E eu, então, com os meus conhecimentos, com aquilo que eu aprendi, vou ensinar. Então, isso que eu estou falando para vocês é muito importante, porque Kardec denominou isso, né? Ele era muito sábio, o Allan Kardec, tá, gente? Ele denominou isso de sistemas. O que são sistemas? Que é o objeto de estudo de hoje. Sistemas é um conjunto de elementos interdependentes, ou seja, um depende do outro e o outro depende do um. São interdependentes. São elementos interdependentes e interrelacionados que trabalham em conjunto por um objetivo. Então, tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Kardec, então, denominou isso de sistemas. Então, esses que acreditavam, mas não acreditavam muito porque não tinham compreensão, eles passaram, então, a observar que existiam os mais variados tipos, né, desses que acreditavam, mas não sabia como. E Kardec enumerou, né, esses chamando de sistemas. Então existiam, primeiro, os sistemas dos negativos, aqueles que não aceitavam de forma alguma e que eram adversários contumazes do Espiritismo. Kardec, então,
faz uma obrazinha chamada O que é o Espiritismo, dando uma justificativa para esses. Mas, em tese, ele estava dizendo, com esses a gente não deve se preocupar. O cara não acredita, paciência. Com aqueles que acreditam, mas não sabem como, a gente deve se preocupar. Então, ele dividiu os vários tipos de pessoas que acreditavam, mas que, de outro modo, não sabiam como aquilo acontecia. Ele vai e divide, né, em cerca aqui de 10 ou 12. Eu vou mencionar um a um para vocês, né? Ele vai e começa a chamar o sistema do charlatanismo. Sistema do charlatanismo. Eram aquelas pessoas que de alguma forma acreditavam, mas diziam, isso aí é embuste, isso aí é fraude. Não tem isso? Tem, né? A gente vai ver um mágico que faz aquelas coisas fantásticas, a gente sabe que aquilo ali é uma fraude, né? É uma fraude. Se a gente vai observar, vai ver onde está a fraude. Só que isso se aplica a esse tipo de apresentação de mágica. Quando se trata de doutrina espírita, a explicação é outra, né? Então, se eu estou numa reunião mediúnica, de materialização de espíritos, e um espírito se materializa ali, isso não é fraude, isso tem uma explicação. Isso obedece a uma lei da natureza. Só estudando é que a gente vai saber como é que isso acontece, né? Então, ele vai e explica aqueles que não acreditavam, que achavam que tudo era fraude, ele vai demonstrar que não é fraude. Esse sistema chamava-se de sistema dos charlatães, ou seja, dos enganadores. Uma vez explicado, as pessoas deixam, né, de ser desse grupo. Vai começar a estudar e vai compreender e tende a mudar o seu pensamento uma vez explicado. Outro sistema que é muito comum, até nos dias de hoje, se fala, o sistema da loucura. Todas as pessoas que defendem a realidade desses fenômenos espíritas, muitos deles são taxados de louco. Chico Xavier, o maior médium da humanidade, foi chamado de louco por um padre chamado Dom Estevão Bittencourt. Ele é um louco, olha que coisa, né? Um homem semi-analfabeto, escreve 419 livros dos mais variados assuntos, né? Poesia, literatura, de espíritos que já desencarnaram, obedecendo ao estilo próprio daquele escritor, e vem uma pessoa dessa e chama de louco. Então a gente vai ver que, uma vez explicado, vamos ver que de loucura ele não tem absolutamente nada. Então Kardec vai quebrando todos esses sistemas. Depois, temos o sistema da alucinação, que é muito parecido com o da loucura, né? Aquelas pessoas que acreditam, mas olha, aquele médium ali está alucinado, né? É uma questão de alucinação. Então é necessário que a gente vá e explique para a pessoa que aquele médium de alucinado não tem nada. Ele tem sua saúde perfeita, que pode ser comprovado pela medicina. Que aquelas coisas que ele faz são coisas da mediunidade, que uma vez explicado,
a gente vai ver que são reais, não tem nada de alucinação. Mas até o dia de hoje se fala essa besteira, né? Até o dia de hoje se fala essa besteira. Depois ele tem os sistemas das causas físicas. O que é esse sistema das causas físicas? Ele diz o seguinte, que saímos aqui dos sistemas da negação absoluta, averiguada a realidade dos fenômenos. O primeiro pensamento que naturalmente ocorreu ao espírito dos que o viram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo. Magnetismo é uma força de atração, né, que existe na natureza. Quem não já tomou conhecimento daqueles magnetizadores chamados hipnotizadores, né? São magnetizadores. É uma ciência que existe. Então, essas causas físicas não podem explicar todos os fenômenos espíritas, mas é uma causa real, né? É uma causa real e que existe, né? E que o magnetismo tem uma relação muito próxima com a doutrina espírita, né? A doutrina espírita, quando a gente adentra esta casa, que é uma casa de estudos, o que não falta para nós é a oportunidade de estudar, mas a gente precisa se dedicar a isso. Aqui tem um curso que vai explicar como ocorre o magnetismo animal, né? Então, explicado isso, as pessoas vão começar a compreender como as coisas acontecem, né? Através desta ciência chamada de magnetismo, algo conhecido há muitos séculos. Mas quem quiser se aprofundar no magnetismo, existe um cientista lá do século XVI, XVII, chamado Franz Anton Mesmer, que estudou esta ciência. Então, é tudo científico. Kardec vai mais à frente um pouquinho. Eu estou controlando ali a hora, tá, gente? O sistema do reflexo. O que é o sistema do reflexo? Eles entendem, né? Aquelas pessoas que creem de alguma forma no fenômeno, mas tentam dar uma explicação sobre aquilo. Aquilo é o sistema do reflexo. O médium não está sendo intermediário de espírito coisa nenhuma. Ele está refletindo aquilo que é do próprio médium, o que não é de absoluto. O médium é um intermediário. Aí, uma vez explicado, a pessoa vai se convencer. São instruções grandes que eu não tenho como ficar lendo aqui para vocês, porque se eu ficasse lendo para vocês, estava todo mundo aí dormindo, né? Porque é muito chato quando um orador fica aqui na frente lendo, ou um professor fica lendo. Então a gente dá uma explicação. Agora, aqueles que quiserem se interessar mais, vai chegar em casa e vai dar uma linda, né? Mas eu anotei aqui uma coisa interessante. Diz assim: notemos desde logo que esse sistema, ou seja, o sistema do reflexo, se afasta completamente das ideias puramente materialistas, que é muito importante, né? Para a inteligência dos assistentes poder produzir-se de maneira indireta, seria necessário admitir a existência do homem de um princípio independente do organismo. Então, para que a gente tenha consciência desse reflexo, eu já estou automaticamente admitindo que naquele homem ali existe alguma coisa independente do próprio corpo. Como é que a gente chama essa coisa? Espírito ou alma, né? A alma é o espírito apenas encarnado. E espírito é a alma livre do corpo. É denominado de espírito. Kardec fez essa
essa distinção para que a gente compreenda. A alma é o espírito que está encarnado. Então, eu sou uma alma. Vocês, cada um de vocês, é uma alma. Morreu o meu corpo, eu deixo de ser alma, passa a ser simplesmente espírito. Entendido? Né? Então, ele diz também que o pensamento a repercutir num corpo inerte, ou seja, parado, e a se traduzir por movimento e ruído, não seria admirável? Não havendo nisso o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezaram esse fato? Eles que se esgotam na procura de uma fibra nervosa, né? Meio complicado isso aí, né? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que só em você dizer que aquilo ali é um reflexo que vem do próprio médium, você já está admitindo que no médium existe alguma coisa além do corpo físico. E isso é o que interessa. Existe. É importante que a gente tenha consciência que somos um espírito, isso é muito importante. Depois ele fala aqui do sistema da alma coletiva. São pessoas que inventaram os mais diferentes tipos, né, de meios para tentar justificar os fenômenos, né? Então, esse sistema da alma coletiva é uma variante do sistema precedente, ou seja, o sistema do reflexo. Que, segundo esse sistema, somente a alma do médium, olha que coisa boa, eles já estão admitindo a alma do médium. Então, existe alguma coisa além do corpo. A alma do médium, somente a alma do médium é que se manifesta, mas identificando-se com a de muitas outras pessoas presentes ou ausentes, para formar um todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada uma delas. Ora, gente, quando a pessoa quer negar uma coisa, mesmo tendo a compreensão que existe, eles fazem as coisas mais mirabolantes para justificar aquela bobagem que ele está dizendo, né? Quando é tão mais fácil, né, você estudar, pesquisar e observar e se conscientizar daquilo, se convencer, do que ficar inventando coisas as mais mirabolantes possíveis, né? Depois ele tem um outro sistema, o sistema sonambúlico. Alguém já ouviu falar? O sistema sonambúlico, ele é verdadeiro, ele existe. Ele existe. Então, são pessoas que já estão tendo uma compreensãozinha melhor dos fenômenos espíritas. Porque no sistema sonambúlico, né, ele admite, primeiro, que existe um espírito, que aquele espírito está encarnado, que aquele médium, ele tem um espírito. E o sistema sonambúlico é justamente o espírito do médium que se desdobra. Como é que é isso? O espírito do médium se desdobra, ou seja, se emancipa, sai do corpo, se desliga do corpo. O médium fica ali e o espírito dele fora, na condição de espírito em desdobramento, ele acessa todos os seus conhecimentos adquiridos ao longo das muitas vidas. E aquele espírito se manifesta com uma sabedoria fantástica, coisa que aquele médium, quando o espírito está ligado a ele, né, não sabe, porque o corpo é um limitador, né? Então o corpo é como se fosse uma algema para o espírito. Embora o espírito nunca se afasta totalmente. Entre o corpo físico e o espírito em estado de sonambulismo, ele fica ligado por um laço chamado laço fluídico, né? Que faz a diferença. Quando você está desencarnado, você não tem esse laço, essa linha imaginária que liga o espírito ao corpo.
Uma vez você vendo uma pessoa desencarnada, um espírito propriamente dito, você vai identificar que ele é desencarnado porque você não observa esse fio chamado fio de prata, né? Fio de prata. Então é muito importante isso. Então o fenômeno sonambúlico, ele é verdadeiro. Então já é um grande ganho, né, para as pessoas que justificam pelo fenômeno chamado de sonambúlico. É um assunto, não é muito fácil não. A gente precisa estudar muito isso, tá, gente? Outro dia eu, numa casa espírita, a presidente me ligou, né? Aí ela ia ter uma aula de O Livro dos Médiuns e era justamente falando de sonambulismo. Ela pediu para eu dar uma chegada lá para dar um esclarecimento. Eu digo, eu não sei grandes coisas também, mas fui lá, né? E tentei explicar. E as pessoas até parece que compreenderam, né? Porque não entendiam que é o próprio espírito do médium, né? Que uma vez liberto do corpo físico, ele adentra, é como se fosse um HD de computador. Ele passa a ter tudo aquilo que está arquivado no seu psiquismo, ele passa a ter acesso, coisa que quando está no corpo físico ele não tem. Eu vou dar um pulinho aqui, né, para falar de um sistema que todos vocês conhecem. Todos vocês já ouviram falar, né? Se vocês passarem na porta de uma igreja evangélica, principalmente essas igrejas chamadas neopentecostais, eles vão falar sobre isso, né? Parece até que essas igrejas acham que Deus é surdo, né? Porque eles fazem um barulho terrível, às vezes não deixam nem os vizinhos dormirem direito. Lá onde eu moro tem uma igreja dessa, né? Dia de sábado, minha amiga, não é fácil. A gente pensa até que Deus é surdo, né? Essas igrejas falam mais de Satanás, do diabo, do que de Deus. Já observaram isso? Tudo é obra de Satanás, tudo é obra do demônio, tudo é obra do diabo. Não tem isso? Vocês não vão negar. Eu tenho certeza que todo mundo já viu isso. É ou não é? Isso é muito antigo, é muito antigo. Kardec chamou-se, é o sistema diabólico ou demoníaco. Ou seja, todos aqueles fenômenos que acontecem é obra do diabo. Obra do diabo. Não é isso? Gente, não tem nada a ver com diabo. Diabo não existe. Simplesmente isso. Os diabos que ele chama são espíritos, como nós, imperfeitos, uns mais imperfeitos do que outros. Mas e diabo não existe. Não existe diabo, não existe inferno, não existe céu, tudo isso é uma grande bobagem, entendeu? O céu ou o inferno está dentro de cada um de nós. Quando a gente está angustiado, né? Aflito, por algum problema que está nos consumindo, a gente não consegue comer, a gente não consegue dormir, a gente não consegue pensar em outra coisa. Isso é chamado de inferno. Por outro lado, quando você está feliz, quando você está contente, quando você está satisfeito, você se deita, você dorme, a sua vida é uma alegria constante. Você está no céu, né? Então, céu ou inferno está dentro de cada um de nós. E esse sistema chamado diabólico, na verdade, não é diabo, são espíritos que estão procedendo daquilo ali. E existem espíritos de todos os níveis, morais, intelectuais, como entre nós. Como entre nós. Então, existem espíritos muito imperfeitos e endurecidos, que procedem de uma maneira como espíritos que estão encarnados, mas que são malfeitores, mas que são malévolos, que são cruéis, etc. Assim são os espíritos. Mas existem também os espíritos bons, boníssimos, verdadeiros anjos, né? Tem para todos os gostos.
Então, esse sistema de admitir que tudo é obra do demônio é uma grande bobagem. Citando rapidamente, porque vão várias coisas, né? Tem mais o sistema otimista. O que é o sistema otimista? É o contrário do sistema diabólico. Admite que tudo que vem dos espíritos é bom. Ah, o espírito falou. Eu assino embaixo. Não, gente. Os espíritos são as almas dos homens. Eles podem ser bom ou não ser bom. Então, esse sistema que a gente entende que tudo que vem dos espíritos é porque é santo, é santificado, é uma grande besteira. Não é verdade, né? Depois tem outros sistemas aí do uniespírito ou monoespírito, tem um sistema multiespírito ou politeísta. Depois tem o sistema da alma material. E depois tem mais um sistema aqui que precisou que Lamennais, né, trouxesse uma informação muito grande sobre isso. Então, que fique aqui registrado na manhã de hoje, né, que esses sistemas que estão justamente na parte introdutória do livro dos médiuns, foram aquelas pessoas que naquela época, de alguma forma, acreditavam no fenômeno espírita, mas que tinham certas dúvidas. E essas dúvidas que geraram esse monte de sistema que a gente leu aqui para vocês, né? Vamos estudar o livro dos médiuns, é o aspecto científico da doutrina espírita, e vocês vão ver o quão importante é o conhecimento, como as coisas acontecem no mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, Givaldo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem, a vocês que já receberam o passe na sala de tratamento, não esqueçam que o tratamento continua aqui. Então, vamos também entrar em prece para que a espiritualidade possa continuar o trabalho que foi iniciado ali na sala do tratamento. Vamos nos dirigir às pessoas que estão aguardando o passe. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos fechar os nossos olhos, pedindo a Deus, a Jesus, o nosso médico das almas, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, que possamos nesse momento, Senhor, receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que os nossos médiuns possam, através da espiritualidade, doar todo o seu amor, toda a sua energia, para que possamos, Senhor, ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja em nome de Jesus que então possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. E o estudo de hoje, do Evangelho da Sustentação, que fala do maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que nos façam. E, logo no item 1, tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E quando a gente lê aqui que os saduceus vieram porque Jesus, os fariseus, né, tomando conhecimento de que Jesus fizeram os saduceus se calarem, a gente fica se perguntando de que forma isso aconteceu. E a gente sabe pela grandeza espiritual do nosso Mestre Jesus, que por suas colocações, pelo seu magnetismo e que por suas colocações que eram sempre os seus argumentos, muitas vezes faziam realmente que esses irmãos considerados doutores da lei se calassem, era realmente pela falta de entendimento que esses doutores da lei tinham. Então,
eles viviam tentando fazer com que Jesus tropeçasse. E um dos fariseus vem e pergunta qual é o maior mandamento, e Jesus tem uma resposta muito, muito pronta e que nos deixa embaralhados até hoje. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, onde nós temos a dificuldade, amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Nosso próximo, normalmente a gente acha que são aqueles que estão mais próximo da gente, né? Perto, os nossos familiares, nossos irmãos, filhos e daí por diante. Mas se somos filhos de um Deus único, somos todos irmãos, o meu próximo é todo aquele que é filho de Deus. E aí a gente começa a se perguntar, mas eu sou próxima daquele irmão que hoje ainda se compraz com roubo, com assassinato? Somos todos irmãos. E precisamos entender que esses nossos irmãos estão na caminhada. E que ao invés, hoje já com conhecimento da doutrina, ao invés de nós ficarmos vibrando coisas que não são boas, quando escutamos alguma notícia, notícias que são tão presentes nos noticiários, o que é que nós devemos fazer? Gente, nós precisamos orar. Assim como um dia recebemos oração de vários irmãos que nos ajudam na nossa caminhada hoje, porque não somos espíritos perfeitos, ainda estamos a caminho, como espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações. E se Deus, nosso Pai, nos perdoa quase que a todo momento, porque somos falhos ainda, por que não perdoarmos aqueles nossos irmãos que ainda estão caminhando como nós, mas estão um pouquinho abaixo, ainda não conseguem enxergar o que nós enxergamos? Então, que nós possamos realmente acatar o que Jesus nos ensina, amar o nosso próximo, porque toda a humanidade é nosso próximo. Mas para isso a gente precisa começar realmente a aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Porque sem aplicar esses ensinamentos, nós vamos continuar lendo o Evangelho, lendo o Livro dos Espíritos, mas não aplicando os ensinamentos do Cristo. Vamos agora fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que se faz presente. Que possamos, Senhor, aproveitar os ensinamentos trazidos aqui pelo nosso irmão Givaldo, aproveitar essas vibrações que recebemos nessa casa e aplicá-las, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e lá chegando, Senhor, possamos continuar vibrando paz, vibrando luz, em qualquer situação no decorrer do nosso dia. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, a direção do plano físico pela oportunidade do trabalho. E que assim, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre maior, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por encerrado o estudo e o trabalho do tratamento da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.
Não esqueçam, se alguém tiver necessidade do atendimento fraterno, é só continuar sentadinho que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Bom dia a todos.